Professora Valdiana Gomes, produção textual de volta para vocês. A gente volta com a nossa acolhida, em seguida com a indicação da nossa agenda para a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Hoje, para a nossa videoaula, vamos precisar do livro Português e Linguagem, de redação, que nós estamos usando, e a gente deixa como indicação aí um PDF, tá bom? Mas antes, vamos à nossa acolhida, né? E com bastante atenção. Doe aos necessitados. A felicidade está ligada à nossa generosidade. Quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. As pessoas que têm um olhar generoso sempre procuram quem está necessitado. Elas observam para ver quem podem ajudar e como podem fazê-lo. Nesse processo, Deus a recompensa. Jesus é a luz do mundo, nono ano. Quando o aceitamos, sua luz vive em nós e brilha por meio de nós. Os outros veem essa luz em nós e são atraídos a ela, mesmo que não saibam o que ela é. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus diante a face do nosso próprio. Então, com esse sentimento, né, de luz, de luminosidade, que a gente começa a nossa videoaula de hoje, tá bom? Então, agora sim, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente vai fazer a correção da atividade das páginas 265 a 270, localizada no Português Linguagem. Em seguida, deixei como sugestão o PDF, Aprenda a Gostar Mais de Você, leitura e interpretação, certo? Então, vamos lá. Correção da atividade de hoje, página 265 a 270. Olha aí. O texto dissertativo argumentativo, continuidade e progressão. Certo? Olha aí. Quando lemos um texto, acompanha comigo, não amo. Quando lemos um texto, geralmente desejamos avançar na leitura, conhecer suas ideias principais e, por fim, nos apropriar de seu conteúdo geral. Para atender a essa expectativa do leitor, é preciso que as ideias apresentadas pelo autor, à medida que vão sendo expostas, sejam retomadas e desenvolvidas, pois é esse procedimento que possibilita a construção do sentido geral do texto. Esses movimentos de retomada e desenvolvimento de ideias são chamados de continuidade e progressão textual. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Tecnologia parece alterar caráter de amizades juvenis. Antigamente, as crianças conversavam fisicamente com seus amigos. Aquelas horas passadas no telefone da família ou na companhia de amigos do bairro desapareceram muito tempo atrás. Hoje, porém, até mesmo trocar ideias por celular ou e-mail está ultrapassado. Para os adolescentes e pré-adolescentes atuais, a amizade parece se desenrolar cada vez mais por meio de mini textos, SMS ou nos fóruns muito públicos de Facebook ou MySpace. Boa parte das preocupações com esse uso da tecnologia tem sido voltada até agora às suas implicações no desenvolvimento intelectual das crianças. Mas especialistas começam a estudar um fenômeno profundo, a possibilidade de a tecnologia estar mudando a própria natureza das amizades das crianças. De modo geral, os temores suscitados pelo cyberbullying e o sexting, troca de mensagens com textos e imagens de teor sexual, têm ocupado o primeiro plano, deixando em segundo plano um olhar sobre coisas realmente nuançadas, como a maneira como a tecnologia está afetando o caráter de proximidade da amizade. G. Parks, professor associado de psicologia da Universidade de Alabama, que estuda as amizades infantis desde a década de 1980, estamos na Universidade de Alabama apenas começando a analisar essas modificações sutis. A dúvida é se todo esse envio de mensagens e a participação em redes sociais online permite aos adolescentes e crianças ficar mais em contato com seus amigos e lhe dar mais apoio, ou se a qualidade de suas interações está sendo prejudicada pela ausência de intimidade e da troca emocional dadas pelo tempo passado fisicamente juntos. Ainda é muito cedo para saber a resposta. Escrevendo no periódico The Future of Children, psicólogos observaram evidências qualitativas iniciais indicam que a facilidade das comunicações eletrônicas pode estar fazendo
os teens terem menos interesse em comunicação cara a cara com seus amigos. São necessárias mais pesquisas para avaliar até que ponto esse fenômeno está presente e quais seus efeitos sobre a qualidade emocional de um relacionamento. Mas a questão é importante, acredita o estudioso, porque as amizades infantis estreitas ajudam as crianças a ganhar a confiança em pessoas de fora de seu círculo familiar e a deitar as bases para relacionamentos adultos saudáveis. Não podemos deixar que os relacionamentos bons e estreitos desapareçam. Eles são essenciais para permitir que as crianças brinquem com suas emoções, expressem suas emoções. Todas as funções de apoio que acompanham os relacionamentos adultos desparquem. O que vem muitos profissionais que trabalham com crianças são intercâmbios mais superficiais e mais públicos que no passado. Um dos receios é que a criança e os adolescentes de hoje possam estar deixando de viver experiência que os ajuda a desenvolver empatia, compreender nuances emocionais e interpretar indicações como as expressões faciais e a linguagem corporal. Com as observações tecnológicas das crianças começando em idade cada vez mais precoce, é possível que seus cérebros acabem sofrendo modificações e que essas habilidades se enfraqueçam mais, pensam alguns pesquisadores. Mas outros estudiosos da amizade argumentam que a tecnologia está aproximando as crianças mais do que nunca. Autores citam que acreditam que a tecnologia permite a adolescentes e crianças ficar conectados com seus amigos 24 horas por dia. Para algumas crianças ou adolescentes, a tecnologia é um instrumento que facilita uma vida social ativa. Diz que usar o SMS para fazer planos e para transmitir coisas que acha engraçadas ou interessantes, mas também o usa para saber como estão suas amigas que podem estar chateadas com alguma coisa. E é nesses casos, procura conversar realmente com elas. Mas acho que a nova forma de conversar com uma pessoa é o bate-papo por vídeo, no qual você realmente vê a outra pessoa, diz. Já dei telefonemas, mas telefonar é considerado antiquado. O texto apresenta 9 parágrafos. Os 2 primeiros formam a introdução. Identifique no segundo parágrafo a ideia principal do texto. Então, a tecnologia pode estar mudando a própria natureza das amizades das crianças. B. Quais são os parágrafos de desenvolvimento? Do terceiro ao 8º parágrafo. Que parágrafo forma a conclusão? O último. Há no texto palavras e expressões responsáveis pela continuidade, ou seja, pela retomada de palavras e ideias expressas anteriormente. No início do texto, por exemplo, a autora refere-se ao uso da tecnologia nos relacionamentos sociais dos jovens. Que palavra do segundo parágrafo retoma essa ideia e dá continuidade ao texto? No segundo parágrafo, o pronome demonstrativo esse, com esse uso de tecnologia, remete aos usos da tecnologia mencionada no parágrafo anterior. No 5º parágrafo, a que se refere à frase ainda é muito cedo para saber a resposta, refere-se à qualidade das relações do jovem nas redes sociais. No início do 6º parágrafo, não há uma palavra que estabelece uma ideia de retificação em relação ao que foi dito no parágrafo anterior. Qual é a palavra? É a conjunção coordenativa mas. Qual é a afirmação que essa palavra retifica? Ela retifica a afirmação inicial do 5º parágrafo. Ainda é muito cedo para saber a resposta. Para garantir a textualidade, não basta que o texto retome elementos já expressos. A retomada deve levar ao acréscimo de novas informações, a uma ampliação de ideias, a que se chama progressão. Do 3º ao 8º parágrafo, a autora retoma e amplia ponto a ponto a ideia principal apresentada na introdução. Que aspectos a autora aborda? No 3º parágrafo, as preocupações a respeito do assunto. No 4º parágrafo, a dúvida sobre a qualidade da interação entre os adolescentes e entre as crianças. No 5º parágrafo, a falta de uma resposta sobre a qualidade das interações. No 6º, a importância da questão tratada. No 7º, a avaliação negativa do fenômeno feito, por profissionais que trabalham com crianças. No 8º, a contra-argumentação apresentada por profissionais. Bom?
O último parágrafo, que traz a conclusão do texto, faz uma retomada de ideia apresentada na introdução e acrescenta um exemplo. Com que intenção isso é feito? Com a intenção de reafirmar a ideia central. A tecnologia pode estar mudando a própria natureza das amizades das crianças. O exemplo ajuda a tornar mais consistente o ponto de vista do autor, certo? Aí a gente vem aí agora, né, com a sociedade em desarmonia. A gente faz aí a correção da primeira, segunda, terceira e quarta, tá bom? Em qual dos parágrafos é desenvolvida a primeira afirmação? No segundo parágrafo. Né? O autor, nesse desenvolvimento, apresenta as razões de aumento da violência social? Não. Ele apenas dá informações conhecidas, né? E a violência constante. As pessoas não têm consciência. São apresentadas razões dessa desarmonia entre as pessoas? Não. Há esclarecimento sobre quais são as consequências provocadas pela desarmonia entre os povos? Não. É dito apenas que elas são trágicas, né? 268, item C. 3 orações de um período têm o mesmo significado. Identifique esse período. As pessoas são egoístas, só pensam em si mesmas, não se preocupam com o seu semelhante. Compare as ideias da conclusão do texto, último parágrafo, as ideias dos demais parágrafos. Existem diferenças substanciais entre umas e outras? Não. Todos os parágrafos do texto nono afirmam a mesma coisa. A sociedade atual, há violência e desarmonia porque as pessoas são egoístas. Quando lemos um texto, geralmente estamos em busca de novas informações. Considerando esse dado e também a dificuldade que o autor do texto lida com a textual, responda: qual é a reação do leitor comum diante de um texto como esse? Desinteresse, pois o texto não apresenta desenvolvimento de ideias e a redundância é superficial. Aí a gente vai para 270, né, que ele só fazia os riscos, ele conceitua e pede para que você escreva, aí você vai escrever o adolescente e as redes sociais. E a gente encerra assim a nossa videoaula, né, mas antes a gente deixa aí como indicação para vocês o PDF, que é uma atividade complementar, certo? A gente se encontra na próxima videoaula. Um abraço carinhoso.